A Igreja Evangélica da Paz tem uma novidade muito especial para você. Neste ano de 2019, nós vamos completar 25 anos de existência. 25 anos de que o Senhor tem se feito presente em nosso meio. E como a gente sempre costuma dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E para celebrar essa linda festa, nós vamos comemorar ali no Clube de Regatas Vasco da Gama, na Ponta da Praia, com diversos convidados, entre eles o Coral Evangélico de Santos e o pastor Ciro Sanches e Borges, ele que é pastor da Assembleia de Deus ali em Niterói. A gente espera você, a sua família, compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que a gente faça uma festa linda. 25 anos da Igreja Evangélica da Paz. Eu te vejo lá na festa. Olá, muito boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ser abençoado pelas ministrações e pelo nosso programa. E lembre-se, ele foi feito para você. No final, eu volto, deixo alguns avisos finais e me despeço. Até mais! Eu navegarei
você tem um sonho, por exemplo, você quer ter uma boa qualificação profissional, você precisa passar por um processo até alcançar essa qualificação profissional. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no nosso quadro F5, o processo da transformação. E eu quero exemplificar na vida do cego Bartimeu aquilo que eu quero deixar para você. No livro de João, capítulo 9, nós vemos a história do cego Bartimeu. E nos versículos deste capítulo 9, os discípulos eles chegam a perguntar a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus ele responde aos seus discípulos: nenhum dos dois. Este homem nasceu cego para que a glória do Pai fosse manifestada. Então aquele homem ele já era habituado a viver assim. Ele já era adulto e ele passava os seus dias colhendo algumas moedas com a sua caneca ali na praça. Até que Jesus ele chega, faz ali uma mistura de lama, areia do chão e passa nos olhos daquele cego. Se já caiu algo no seu olho, você sabe que incomoda demais. Areia no olho incomoda demais. Mas aquele homem suportou. Ele foi no tanque de Siloé, se lavou e voltou a enxergar. Doeu, mas valeu a pena. E é sempre assim quando Jesus chega. Ele faz algumas mudanças que podem até incomodar um pouco, podem nos machucar um pouco. Talvez você esteja passando por esse processo de transformação hoje, nesse momento, e você está sentindo algo que você acha que não vai passar, que está te incomodando demais, mas no final você vai conseguir enxergar a vida como você nunca conseguiu enxergar antes. Aquele homem era cego, passou por um processo de transformação com Jesus, incomodou, doeu, mas no final ele enxergou a vida como nunca havia enxergado antes. Creia que assim vai acontecer na sua vida também. Quem suporta o que Jesus faz, enxerga a vida como nunca havia enxergado antes. Comigo foi assim. Creia que na sua vida também será. Aguente firme. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Porque passamos um período agora, feriados de carnaval, um período de descontração para muitos, descanso, vida espiritual para outros. E no próximo dia 23 de março, podemos colocar essa torre, como se este culto que vamos prestar a Deus fosse uma torre. E realmente é uma torre, porque é um projeto que nós temos pensado, analisado, desde o ano passado, quando terminou o 24º aniversário da igreja. Nós estivemos pensando, 25 anos, não é uma data comum, temos que procurar fazer algo maior, porque Deus é maior. Então pensamos num lugar neutro, e este lugar neutro nós conseguimos ali no Clube de Regatas Vasco da Gama, na Ponta da Praia, próximo dia 23, às 19h30. E é importante cada um de nós que faz parte da igreja tenhamos expectativas, como esse texto fala. O homem, Jesus falando, se assenta, analisa bem o que vai fazer, quais são os lados positivos, negativos, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Então esse é o momento para isso. Será que em nível de entusiasmo todos estão na mesma frequência? Uns estão mais, outros estão menos. Para alguns, tanto faz como tanto fez. Isso não representa nada para mim. Então, qual é o nível? E qual o nível que nós podemos
nesses dias que antecedem, por isso que eu falei concentração máxima, de estarmos nos unindo com um objetivo comum, principalmente o povo que frequenta este lugar, que Deus em algum momento atuou em suas vidas, em que foram beneficiadas por Deus, podem estar entusiasmados com esta celebração, que é uma celebração única, porque é um jubileu de prata, algo que, para chegar até aqui, teve todo um passado, e como diz no Antigo Testamento, que nós não devemos menosprezar o início das pequenas coisas. Um trabalho que começou com pouquíssimas pessoas. E o Senhor, nesse decorrer do tempo, nós chegamos até a este ponto. Então gostaria de fazer menções para ilustrar, para dar esse entusiasmo àqueles que não conhecem, não estiveram desde o início, de alguns momentos que foram momentos que eu julgo marcantes, especialmente no início, numa garagem de um consultório, um lugar próprio, graças a Deus, que foi aberto para termos pessoas agora de externas, algo que já fazíamos com casais, agora se expondo, o que é difícil você se expor ao público. E eu confesso para os irmãos que na natureza humana, muitas das vezes, você fica fragilizado. Senhor, será que isso que eu estou me propondo a fazer vai dar certo? Será que não vai ficar que nem o que Jesus falou aqui, uma obra inacabada? Muitas pessoas não se expõem publicamente por causa disso, porque tem um temor, tem um medo de iniciar algo e aquele algo não dá certo. Isso até um certo temor, faz parte de uma prevenção, faz parte do que o Senhor diz: aquele que se assenta, calcula o custo, vê bem, analisa numa balança as partes positivas e negativas. Uma coisa eu tinha convicção: Deus está nesse propósito. E uma segunda coisa eu também tinha grande convicção: se o meu Pai estiver nesse propósito, estiver ombreando, a coisa vai funcionar. E a coisa funcionou. Mas foi difícil, porque no início, é o que eu vou dar um pequeno testemunho, no início tínhamos um casal, que era um casal que ele foi o meu padrinho de casamento, eu fui do dele, pessoas íntimas, que no final de ano a gente sempre comia uma caranguejada, não podia passar um ano, final de ano, sem aquela caranguejada. Mas chegando o meu pai, e com poucos, não tínhamos instrumentos, não tínhamos nada, foi sugerido cantar hinos da harpa. E não é que a mulher desse irmão criou um caso por causa do hino da harpa?
ela queria o louvor. É aí que aconteceu. O casal foi embora. Poucas pessoas, e ainda aquelas poucas pessoas que deveriam estar unidas num propósito, o casal que era tão íntimo nosso foi embora. O pastor que me ajudava de São Paulo, que me deu respaldo, que vinha me auxiliar de São Paulo com um grupo de irmãos, quando o pastor Natanael começou a se integrar no trabalho, houve um conflito doutrinário. Aí este pastor de São Paulo disse para mim: olha, Natanael, ou ele ou eu. Se você quiser o meu apoio, eu continuo vindo de São Paulo, mas com ele não dá. Quem que eu escolhi? Escolhi, não, vou continuar com meu pai. Então foram momentos difíceis, momentos que você vê assim, a casa vai cair, o inimigo vem com tudo para destruir. Momentos em que eu vi pessoas falando, como nós fazemos essa oração aqui, pessoas dizendo: olha, a oração que vocês fazem aqui não passa desse teto dessa garagem. Coisas para desanimar, para realmente você falar: olha, chega. Mas graças a Deus que até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos abençoado. Então eu espero que os irmãos, independente do que Deus tenha feito ou não na sua vida, possam estar participando deste momento com muita alegria, com muita garra, com muita concentração mesmo, porque é algo que é uma vitória que o Senhor tem dado. Pode não ter uma grande multidão, mas graças a Deus, o Senhor tem sido fiel, e por isso nós devemos nos alegrar naquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Dito isso, vamos para o texto, e aqui o Senhor está falando de um contexto de discipulado. Observem que o Senhor Jesus, Ele formou discípulos. Todos nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não existe outra opção. Nesse texto, do contexto, o Senhor vinha com uma grande multidão, uma figura de linguagem chamada hipérbole. Uma multidão já é uma multidão, mas aqui o texto, Lucas fala sobre uma grande multidão, provavelmente na região de Pérea. Aquela multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Acompanhava por quê? Porque viram a multiplicação dos pães, viram os milagres que o Senhor Jesus operava, viram sinais sobrenaturais, curas, libertação de endemoniados, viram as palavras que o Senhor proferia. Eram palavras mais tocantes, tocavam ao coração, diferentemente dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas.
A palavra de Jesus era uma palavra comovente, que tocava. Então, aonde ele ia aquela grande multidão para assistir, talvez mais algo sobrenatural que o Senhor Jesus iria fazer. Isso até um determinado ponto é compreensível, porque todos nós não viemos de uma maneira em que, para alguns foi assim, sentimos o peso do nosso pecado, sentimos uma convicção de que precisamos de Deus, e vamos buscar em algum lugar que achamos que aquele lugar é um lugar onde se prega a palavra de Cristo, onde eu poderei conhecer a Cristo. É raro isso, mas existe pessoas, eu creio que o Espírito Santo vai trabalhando hoje, tantos meios de comunicação, um folheto, uma pessoa que dá o testemunho no emprego, no colégio, no serviço, mas muitos, a grande maioria vem porque tem uma necessidade no casamento, uma necessidade familiar, uma necessidade de emprego, uma necessidade de doença. Então vem buscar um auxílio, como se busca no hospital, por exemplo. E essas pessoas vêm, e quando vêm, o Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, faz uma obra em seus corações. Depende da pessoa abrir ou não o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. E daí a pessoa começa a seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas das vezes ela ainda não tem uma avaliação necessária do que é seguir ao Senhor Jesus Cristo, do que é ser verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus Cristo dá, nesse versículo que nós acabamos de ler, ele dá um exemplo de uma torre. Uma torre era uma torre de vigia naquela ocasião. Uma torre poderia ser uma torre de uma plantação de uvas, de um lugar estratégico que ficava nos castelos para proteger contra inimigos, um lugar alto, um lugar de destaque, um lugar onde podemos imaginar também o Império Romano, com as suas estradas, fazia uma torre para vigiar qualquer movimentação, e aquilo tinha um custo. E o Senhor então dá esse exemplo deste custo que a pessoa deve ter para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Observem que esse evangelho, esta palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai completamente contrária ao que nós ouvimos hoje como verdade do evangelho. Porque hoje o que se oferece são as benfeitorias que Deus tem para nos oferecer, mas a salvação, a questão da pessoa renunciar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, poucos querem fazer. E o que Jesus está falando aqui é uma confrontação com a verdade. E eu creio que essa confrontação com a verdade, ela sempre deve ser feita em amor. Não pode ser feita em brutalidade. É isso que nós precisamos no nosso
nos nossos relacionamentos, muitas das vezes nós precisamos falar a verdade para alguma pessoa, mas às vezes essa verdade, ela vem movida com ódio, com ira, com brutalidade, e nós muitas das vezes não alcançamos o coração daquela pessoa. E o Senhor Jesus aqui, com certeza, Ele que era o amor encarnado, mas também era a justiça, representava a ira de Deus sob a condenação do pecado, e a consequência do pecado é a morte, a separação, é o inferno, é o afastamento definitivo do homem de Deus. O Senhor aqui está lançando este valor de uma pessoa aceitá-lo. Você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o Senhor fala a respeito, olha, qual é o homem que antes de construir uma torre, não se assenta e vê se tem condições de realizar aquela obra? Quantos de vocês já fizeram uma reforma? Ou já construíram alguma coisa? Quando vocês fizeram a reforma, veio o empreiteiro, falou, olha, isso aqui custa 10 mil. Aí você vai lá, compra o material que ele pede. Aí de repente, você começa a pagar os 10 mil para ele, e a obra não acaba, e o dinheiro está indo. Isso só acontece comigo? Aconteceu com vocês? Não é assim? E agora? Obra inacabada. A pior coisa que pode ter é uma obra inacabada, não é? Você passa por alguma obra aqui, no sentido governamental, administrativo, municipal, estadual, federal, você passa, vê aquele lugar, aquilo era para ser projetado, não, vou fazer isso, vou fazer um túnel que vai ligar Santos ao Guarujá, vai resolver, não vai mais ter problema de balsa, vamos desapropriar tantas casas. Você vê todos aqueles planejamentos, mas fica só no papel, e quando começa, falta o recurso, entra outro governo, então é algo desagradável. Você passa por alguns edifícios aqui na cidade e você vê aquele esqueleto todo preto, algo por alguma razão ficou inacabado. E na vida espiritual, quantas pessoas começam bem na vida espiritual, são pessoas ativas, são pessoas que são prestativas, eis-me aqui, envia-me a mim, são pessoas que às vezes chegam a cargos, são diácono, chegam vestidas com os seus ternos, mas vai passando o tempo, essas pessoas vão abandonando aquela obra. E eu falo de diácono, eu falo qualquer outra atividade que envolve a nossa relação com aquilo que nós, se somos amadurecidos, fizemos primeiro diante de Deus e diante dos homens. É como aqueles projetos que hoje, com a facilidade do Facebook, as pessoas colocam, estamos no relacionamento sério. Daqui a pouco passou um verão, aquele relacionamento sério acabou.
Não é assim? Relacionamento sério é o que eu tenho com a minha esposa. São 33 anos. Isso é sério. Isso não precisa se mostrar. Então, muitas das vezes, as pessoas querem se mostrar. Agora eu vou fazer isso. E aí, aquela empolgação do início e tal, de repente, cadê aquele projeto? Aquele projeto ficou inacabado. Então o Senhor Jesus está falando sobre isso. Aquele que começou a boa obra na sua vida, você tem que crer que Ele está à sua disposição para completá-la. Agora, se você não quiser que Ele complete, o que Ele pode fazer? Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Eu creio que cada um de vocês estão aqui nessa noite, não porque foi imposto uma necessidade e você estivesse aqui, não, você tem que estar ali. Como um pai muitas das vezes impõe a um filho que é menor de idade, mas cada um de nós estamos aqui porque o Senhor, nós vencemos a dificuldade da locomoção, da chuva, estamos aqui porque creio que espontaneamente o nosso coração está alegre, porque nós estamos na presença de Deus, estamos celebrando um culto a Deus, um culto racional, pelo nosso relacionamento com Deus, dessa grande salvação que Ele nos oferece. E se vamos ser prósperos ou pobres, se vamos ter saúde ou não termos saúde, isso tem a sua importância, mas o mais importante é que nós temos a grande salvação em Cristo Jesus. Então estamos celebrando. Então esse texto é muito rico. O Senhor está dizendo aqui: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e quem no sentido espiritual realmente é essa torre? Essa torre é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim, que nós não podemos edificar outro fundamento, a não ser o fundamento de Cristo. Cristo é o verdadeiro fundamento. Efésios 2:20 diz, Paulo, sejais edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, do qual a pedra angular, a pedra principal é o Senhor Jesus Cristo. Então essa torre, ela tem que ser edificada em Cristo. Não pode ser edificada, se eu viesse aqui e dissesse para vocês, Igreja Evangélica da Paz, como muitos fazem aí na mídia. Olha, você vem, essa é a única igreja verdadeira, é a Igreja Evangélica da Paz. Aonde você recebeu a bênção? A bênção eu recebi na Igreja Evangélica da Paz. Isso é fundamento. Aonde você tem sido abençoado materialmente? Você tem feito aquela corrente de 7 dias. Se você fizer essa corrente de 7 dias, você vai ser abençoado. Isso é fundamento. Isso é um fundamento humano. Isso é um fundamento de marketing. Isso não é fundamento. O fundamento é Cristo. Foi Cristo que morreu lá na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue precioso. É isso que ele está dizendo, para que nós devemos avaliar se vale a pena ou não sermos discípulos de Cristo. É uma verdade confrontadora, e essa verdade confrontadora não pode ser uma verdade passageira.
por um período. Eu estou sofrendo, então por um período eu vou ser crente. Por um verão eu vou ser crente. Não é isso que Jesus está falando para aquela multidão. Olha, vocês têm que avaliar bem. Então ele diz aqui: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Aquela pessoa começou um relacionamento e agora acabou. É triste, não é triste, irmãos? Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Daqui a pouco, foi uma emoção que eu senti. Quantas pessoas hoje são levadas por emoções? Emoção é bom. É bom sentir a presença de Deus, mas temos que sermos racionais. Senhor, avaliar bem. Senhor, eis-me aqui. O Senhor é mais importante do que tudo para mim, do que a minha família, do que meus negócios. Em primeiro lugar está Deus na minha vida. Não que você, é o que o Senhor Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está pegando pesado, não? Vocês se lembram de Abraão? O que Deus propôs para Abraão? Abraão, tu me amas? Tá bom, vamos fazer uma prova. Leve o teu filho ao Monte Moriá, sacrifica o teu filho ali. Já pensou? Vocês se lembram da obra de Noé? 120 anos construindo aquela arca. Nunca tinha chovido na face da terra. Imagina as pessoas passando por Noé, 120 anos, ele já envelhecido. Esse camarada é um louco, fazendo uma arca. Já pensou se Noé titubeasse? Eu acho que eu não estou bem da bola mesmo. Até que ponto a sua mulher e seus filhos cooperaram com ele? Mas ele foi até o final. Ele completou a carreira. E cada um de nós temos que ter esse objetivo. E eu creio que essa data, ela é muito significativa, principalmente para mim. Ela é muito significativa, porque são 25 anos. Não são 2 anos e meio, 25 anos que nós estamos quase que diariamente fazendo a obra do Senhor. E graças a Deus que o Senhor, Ele tem dado essa edificação, porque temos buscado a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Sopra, Espírito, levanta os caídos,
aí, curtiu o nosso programa? E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Toda segunda-feira do primeiro semestre de 2019 nós vamos ter o curso para famílias em São Vicente, na Avenida Frei Gaspar, 3331, a partir das 19h30. Também às 19h30, só que na terça-feira, nós temos o culto de oração aqui na nossa igreja sede, Rua Silva Jardim, 503. Quarta-feira, para você que tem o período da tarde livre, às 15 horas nós também temos o culto de oração. Quinta-feira, culto da família, às 20 horas. Sábado, algum culto especial, culto dos jovens, culto dos homens, culto de missões. Venha fazer parte também desse grande culto, sempre às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. Primeiro, a Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, e às 19 horas, o culto evangelístico. Venha, nos faça uma visita e você será muito bem-vindo à Casa de Deus. E para você falar com a gente é muito fácil. Basta você entrar em contato pelo telefone 3232-4337 para você tirar qualquer dúvida ou alguma informação que ficou faltando aqui no nosso programa. Temos também o Disque Oração funcionando de segunda a sexta-feira com o telefone 3224-1383. Ligue pra gente e a gente vai ter o maior prazer em orar junto com você. Aqui na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria funcionando de segunda a sexta-feira ou todo final de culto. Aqui você encontra os livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi e livros de grandes apologistas, além de todos os materiais de todos os seminários e cursos que nós fazemos dentro da nossa igreja. Então, se você tiver interesse em algum desses materiais, venha nos fazer uma visita. E para concluir, nós temos também a nossa rádio de segunda a sábado das 8 às 9 da manhã. Rádio Cacique 1510 AM. Ou se você preferir, você também pode assistir ao vivo no YouTube IEPaz na TV ou no Facebook da Igreja Evangélica da Paz, iepaz.santos. Bom, é isso. O nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê num próximo programa. Deus abençoe sua vida e até mais.